Um sargento do exército é resgatado de uma missão no Afeganistão pelo seu intérprete. E aí, sem lembrar muito do que aconteceu, ele apenas sabe que quando o homem se encontra em risco de vida, ele vai ter que retribuir esse favor, né? Vai ter que ajudar esse intérprete. Tô falando aí sobre o filme O Pacto, com o Jake Gyllenhaal, dirigido pelo Guy Ritchie, que tá no Prime Video. O filme é da Prime Video, né? É da Amazon Studios, etc. Em parceria, obviamente, a distribuição da Amazon. De novo, por incrível que pareça, é outro filme aí sobre a guerra no Afeganistão, né? Aquela guerra de 20 anos dos Estados Unidos que, enfim, não ganhou nem perdeu, mas ganhou e perdeu também. Todos os dois, na verdade, né? E aí, acho que é a quarta produção, só esse ano, só 2023. Tem uma Operação Lioness, Missão de Sobrevivência, agora tem o Pacto, enfim, tem outros aí. Mas é impressionante como todos estão tentando fazer a mesma coisa, que é a humanização, ou melhor, devolver a humanidade, né? A humanização, a personificação dessas pessoas que os Estados Unidos, por muito tempo durante a guerra, esses 20 anos aí, ficou degradando, né? Ficou destruindo, cuja imagem ficou ali amassando. E aqui é muito legal como o Pacto faz isso, porque a gente vê esse intérprete, que é nativo, no caso, um afegão, e a gente vê o americano praticamente fazendo uma dança alegórica da relação dos Estados Unidos para com os nativos, para com os afegãos, ou eu diria até com o povo árabe. Pra você ter ideia, né? Os Estados Unidos utilizaram vários intérpretes locais e, obviamente, esses intérpretes, do ponto de vista do Talibã, se tornaram traidores. E quando os Estados Unidos saíram lá do Afeganistão, o Talibã tomou de volta aquela região e você nem imagina o que aconteceu com esses intérpretes, não só os intérpretes, mas muita gente, cozinheiros, soldados também, nativos que davam informações, mulheres que porventura tiveram relações com os soldados e por aí vai. Os Estados Unidos foram embora aqui em 2021, ó, em um mês o Talibã já tomou tudo de volta e obviamente fizeram um absurdo, né? Então a relação aqui do Ahmed e do personagem principal, o John Kinley, essa relação que o Guy Ritchie propõe é uma relação de como os Estados Unidos tratou, digamos, os Estados Unidos enquanto nação, tratou esse povo e depois que soltou, né, depois que foi embora, ficou lá a revelia, ficou lá a própria sorte. É muito interessante notar isso. Ou seja, tô falando de um filme sobre militarismo que, a bem da verdade, o ouro tá no texto. E isso é raro. Mas ultimamente não tá sendo tão raro assim. Operação Lioness é um bom exemplo e agora também o Pacto, excelente exemplo. E isso não quer dizer que o filme, a parte militarista, a parte de lutinha, etc, também não é boa. É excelente. O Guy Ritchie propõe uma ação zoadenta, que preenche bem a tela. Mas quando você olha para o texto, quando você olha para as boas ideias do filme, quando você percebe essa grande alegoria que é feita na relação desse homem, que primeiro, né, a gente pega aqui o John Kinley, que recebe esse nativo no seu time e trata com desdém, trata de qualquer maneira, trata mal, para trocar em vários miúdos, e depois ele vai entendendo que esse cara é muito importante para ele, não só para a missão, mas para ele enquanto pessoa. Cara, quando você abraça isso nessa história, o filme ele sai de uma normalidade para um nível muito alto. Eu não sei aonde o Guy Ritchie estava, que fazia tempo que eu não vi essa faceta dele aí de propor boas ideias, de propor boas reflexões. A arrogância americana aqui, ela é destrinchada, ela é arregaçada em favor da exaltação da figura desse nativo que é mais capaz do que o americano. Porque perceba, essa guerra de 20 anos aí que os Estados Unidos traçou lá no Afeganistão, né, destruindo vidas, famílias, etc, e não resolvendo um problema que eu nem sei se era os Estados Unidos para resolver esse problema, mas enfim, essa guerra muito se deu, a derrota dos Estados Unidos, a derrota americana, muito se deu porque não conhecia aquela região. E mais do que não conhecer, achando que sempre conseguiria, né, resolver a guerra a qualquer momento, acima de tudo por conta das suas tecnologias, etc. Que a gente vê os Estados Unidos, né, essa grande potência, perdendo ali no meio do mato, se perdendo em meio às montanhas, se perdendo nas cavernas. E aí, nesse filme, isso acontece, mais uma vez usando a palavra, num ponto de vista metafórico, na relação deles dois. A gente tem um nativo que consegue caminhar bem por aqueles espaços, sabe o que tem além das portas, e aí coloca os americanos nesse contraponto, que tentam resolver as coisas no grito, que ficam dando batidas em falso
nos cantos ali com as informações péssimas que eles tinham e por aí vai. Então esse filme ele faz um panorama e um reflexo muito bem da guerra do Afeganistão, sobretudo da relação dos Estados Unidos para com os nativos, né? E aí essa simbiose dos dois, mostrando-os enquanto escondidos, digamos assim, cada vez mais conectados. Por exemplo, tem uma cena dos dois acordando juntos, meio que sentindo um ao outro, sabendo que é hora de agir, é hora de se esconder. Mostra como essa simbiose que os Estados Unidos fez durante a guerra do Afeganistão também foi benéfica durante ali, né, para os Estados Unidos, diga-se de passagem, mas quando foi embora foi maléfica, porque fica ali um legado ruim, fica ali dívidas em aberto. E aí o filme tem um monólogo muito interessante na virada pro terceiro ato, que eu não vou dizer quando, nem o que, nem como, nem em que circunstância, que fala sobre essas dívidas, né? E aí, obviamente, o Guy Ritchie, como é um filme americano, não deixa também de tentar exaltar a figura desse herói. Mas, antes, um herói construído dessa maneira aqui, com contexto, com peso, com profundidade, do que aquele herói white savior, né? Do que aquele herói que simplesmente chega lá pra salvar porque ele é o bonzinho e pananã e coisa e tal. Não, a figura do herói aqui ela é construída, inclusive, em contraponto à figura burocrática dos Estados Unidos militar, mas também dos Estados Unidos nação e também de uns Estados Unidos que começou a ter que contratar profissionais porque o seu exército não era capaz de entender aquele cenário no qual estava inserido, no qual estava lutando e dizendo resolver as questões daquele lugar ali, né? Então perceba bem como o filme também aborda essa questão da guerra burocrática, inclusive enervando o protagonista, e também aborda essa questão de como os Estados Unidos não conseguiam sozinhos entender toda aquela situação na qual estavam inseridos. É um filme muito potente nesse sentido, muito potente. As dívidas que os Estados Unidos depois não queriam pagar, eu acho que é o ouro dessa discussão, como eu gosto de dizer, tá? E pega vários nuances também, como a questão do ópio, que era usado ali pelo Talibã com relação à rede de tráfico para manter o Talibã ativo, né? É um filme muito preciso. Ele pega fragmentos, traz para sua história, faz alguns fragmentos pertencer à história principal, como por exemplo o irmão do Ahmed, né? O personagem secundário barra principal aqui, que é o nativo, e faz tudo isso virar um amálgama bem direitinho para criar esse quadro muito bem desenhado das falhas dos americanos nessas incursões lá no Afeganistão, no Iraque também, mas sobretudo no Afeganistão. Ao final, o único ponto assim negativo é que o filme perde um pouquinho de ritmo. Acho que depois do monólogo aí é quando a gente identifica o que é um filme puramente reflexivo e denso de um filme que realmente também tem que exaltar essa visão do cara armado que vai resolver as coisas, né? Então no final o filme perde um pouco dessa característica, mas de verdade é um 20% quase irrelevante, porque dentro desses 80%, esse desenho feito dessa relação desses dois personagens, olha, eu acho que o Pacto, né, vai ser um filme que, com o passar do tempo, ele vai melhorando. É um filme que você consegue inserir agora para ser discutido e não necessariamente para ser exaltado enquanto um filme de militar de arminha apontando para os outros. É um filme muito bom para quem curte sim militarismo, só que melhor ainda para quem curte pensar bem o que aconteceu naquela guerra, a relação dos Estados Unidos com os nativos, essa despersonificação que foi feita por 20 anos e um pouco mais, desde o 11 de setembro até outro dia, e agora essa tentativa dos americanos de limpar a barra. E aí é um filme muito efetivo desse ponto de vista. E aí, fora isso, pra quem curte cinema aí, fotografia altíssimo nível, a montagem também funciona bastante. A fotografia do Guy Ritchie, cara, é um quadro, assim, uma foto perfeita, contra luz e tudo, mostra a aridez daquele cenário, o aperto que dá, aquele calor, né? E também uma certa, e aí trago a montagem, uma certa impaciência de que as coisas não estão dando mais tão certo quanto eles acharam que ia dar. Mostra bastante a imprudência, e aí o filme não se explica tanto com relação a isso, que é muito bom. Deixa para quem tá analisando realmente discutir isso. Mas enfim, muitos predicados, e só esse finalzinho que perde um pouquinho o ritmo, mas o filme já tinha chegado com os seus melhores tentos realizados, tá? Bom, muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Agora eu vou te pedir um like e também que se inscreva no canal. Isso, obviamente, se você quiser. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço em vocês e tchau.